Caião, o cara escreve pra gente, ó, acabou de chegar aqui. Eu gostaria de entender uma coisa, Caio, por favor. Parece que a mensagem da cruz, ele tá acompanhando a conversa hoje aqui. Parece que a mensagem da cruz é apenas para as pessoas que se sentem culpadas por alguma coisa. Não. E se a gente encara os erros como algo normal, faz parte do jeito de ser, e não existe culpa em nada na vida, para que serve a cruz nesse caso, então? A cruz vem antes da criação, meu filho. Você não existiria se Deus não tivesse dito em Cristo, haja luz e haja luz. A criação é a explosão de Deus. A criação é a explosão do amor de Deus. A cruz que os apóstolos dizem, João diz, Paulo diz, sobre esse cordeiro simbólico, metafórico, metafísico, que foi imolado antes da criação do mundo, é a origem de toda a vida. De modo que, se você respira, você está respirando graça. Se você diz, eu estou feliz, você está aproveitando tudo isso. Se você existe, você é produto disso tudo. Não tem como você fugir disso. É que a religião transformou a cruz, confinou a cruz à angústia dos tormentosos. E aí o cara que não anda neurótico, religiosamente falando, que não é um atormentado, não é um paranoico, e eu tenho encontrado muitos assim, não é um atormentado. Aí a pergunta é essa, escuta, a cruz serve para quê? Para mim que não sou um ser atormentado. É quando eu beijo a boca de uma menina, eu não vou para casa culpado. Quando eu me masturbo, eu não fico com vontade de queimar a mão. Quando eu gozo, eu não fico achando que Deus virou para o lado, eu não peço para os anjos se afastarem para eu gozar melhor. Eu não carrego essa culpa judaico-cristã. Eu fui educado na filosofia maoísta, budista. Eu sou uma espécie de confucionista. Eu não carrego essa angústia dos judeus e essa neurose dos cristãos. Então a cruz serve para quê? Para mim. Eu ouço cada vez mais essa pergunta. Ele está nessa. Aí a minha resposta é simples. A cruz é o teu significado. Para mim, sinceramente, no dia 18 de julho de 73, quando o cara lá perguntou num culto na Assembleia de Deus, onde eu entrei sem querer, na rua Duque de Caxias, em Manaus, era uma quarta-feira, e o rapaz perguntou, ele estava falando e eu não estava gostando, não dizia coisa com coisa, eu entrei no fluxo da boiada, porque eu estava com a cara de desespero, e um garoto que estudava na escola técnica comigo me viu. Eu não conseguia passar porque a multidão era grande, eu parei a moto, e ele veio para mim e falou, você está com uma cara de morte, cara, para aqui e ouve uma mensagem que pode mudar a tua vida. Obviamente não foi tão curto assim, teve um outro diálogo, mas o fato é esse, eu entrei, ele me levou para a galeria. Me botou de um lado do cara que gritava com uma criança no colo, suave gritava. E eu tava lá com uns 14 baseados na cabeça, sei lá mais o que, anfetaminas. Doidaço. Doidão, mastigando a boca, os dentes, numa aflição de morte enorme, uma vontade de desaparecer. Mas eu não estava culpado. Eu não tinha nenhuma oração assim, tipo, Jesus me perdoa por tanta mulher que eu tenho comido. Na realidade, eu acho que essa foi uma oração que eu nunca fiz. Assim, Jesus me perdoa por isso, por aquilo. Não, eu não estava assim, eu era perdido. Era sem sentido. Aí ele perguntou, alguém aqui sabe por que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe, escrita em hebraico, latim e grego, esse é Jesus o Nazareno, rei dos judeus? Aí
eu pensei comigo, falei, não tenho a menor ideia de por que tinha esse epígrafe lá nessas 3 línguas. Aí me chamou a atenção, falei, vamos ver o que esse idiota vai falar. Ele só estava falando bobagem para mim, até então. Aí de repente ele diz, é porque o latim era a língua de Roma, era a língua da política, o hebraico era a língua do monoteísmo religioso e o grego era a língua da filosofia. E era para que o mundo inteiro soubesse que aquele que estava ali era o rei dos judeus. E eu nem me fixei no rei dos judeus, porque isso aí era muito racial, muito DNA para mim. Eu era filho do movimento hippie também, de uma coisa universal, que não era racial, a humanidade era a minha raça, era da raça humana que eu era. Brasileiro era um detalhe, eu era um ser da raça humana. Eu era um ser humano no planeta. Brasileiro, patriota era um detalhe. Minha pátria era a terra, por enquanto. Depois daquele dia, minha pátria se tornou o céu. Mas o Brasil é muito secundário nisso aí. Terciário, quaternário, seja o que você queira. Aí quando eu ouvi aquilo, eu fiquei com um sentido. Falei, era isso, é isso, é isso. Me falta esse centro. Me falta esse eixo. Eu não tenho esse magnetismo, falta a mim esse centro gravitacional. E aí na minha mente, a minha viagem não foi pelo universo dizendo me perdoa, que eu sou um pecador, pecador. A minha viagem, que não sou ele, estou com quase 65 anos, passo daqui a uma semana. Mas, dia 15. Daqui a dia 15. Minha viagem não foi essa. Olha o pecador. Não, mas eu me senti fora da órbita da Terra. Na minha viagem eu fui para o espaço sideral. Universo inteiro. E eu no vácuo universal. Sem sentido, sem referência, sem atratividade. Viajando como um meteoro perdido na escuridão da infinitude universal. Esse foi o sentimento que me tomou. Olha. Não foi aquela angústia judaico-cristã, gritando entre as estrelas, ó Deus, eu peguei a fulana, a beltrana, dezenas, me perdoa. Não, eu não tive um pensamento com pinto, com peteca, com sexo, com nada. Foi tudo existencial. Eu sou um ente perdido. Eu vivo na Terra uma vida sem sentido. Eu sou oco de amor. E se na cruz está a manifestação do amor maior, do amor mais sublime, eu quero ser irremediavelmente atraído por essa cruz. Só depois, quando eu cheguei em casa de madrugada, que eu fiz uma oração dizendo, Senhor, minha mãe diz que tu vieste ao mundo buscar e salvar o perdido. Não foi nem o pecador, eu usei o perdido, porque era perdido que eu me sentia, não no sentido moral, no sentido existencial de viver sem sentido. Mamãe me disse que tu vieste buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu quero me oferecer. Tô aqui. Porque eu sou o cara ideal para ser achado. Ideal. Você era o cara ideal. Eu era. Dos perdidos, o principal. Era eu. Era eu. Então, tô aqui ideal para ser achado. Porque se o teu negócio é com gente sem rumo, tô aqui. sem sentido, é com nós. Sem saber para onde vai, sou eu, me acha e me põe dentro do teu eixo de gravidade, de significado, de atratividade, de meaning, de sentido. É nóis. Então, meu filho, você anda muito impressionado com os crentes que só vão para Jesus assim. Qual é o público-alvo dos crentes? Quem fuma crack, quem cheira pó,
quem está numa bagaça danada, quem faliu, quem se arrebentou todinho. É o case. É o cara todo ferrado. Aí parece que Jesus só quer esses caras e são só esses caras que precisam de Jesus. Agora, meu pai tinha um bom nome, minha família era respeitabilíssima, toda a minha parentela era maravilhosa, era feita de gente culta, não me faltava educação, meu vernáculo era bom, minha mente pensava. Eu não estava nessa categoria. Maconha nunca foi um problema, eu parei de fumar maconha na hora, nunca foi um problema para mim. E eu não associei a minha conversão à maconha. Isso era coisa de crente. Eu associei à perdição do meu ser. Maconha era uma bobagem. Eu me converti e fiquei fumando cigarro mais 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses. Porque nem o cigarro me dizia nada. Era só um vício que fazia mal ao meu corpo. Até um dia que eu falei, não, eu estou fazendo mal a mim, eu sou um burro. Joguei fora e acabou. Não. A cruz me atraiu por causa da minha solidão, por causa da minha perdição cósmica, por causa da minha falta de sentido, por causa de uma existência sem Deus no mundo, sem um amor absoluto que desse significado à minha existência relativa. Essa foi a grande atratividade da cruz. Foi esse amor eterno. Foi a revelação de que por aquele amor eu estava achado. E aquilo seria o sentido da minha vida, não só no espaço-tempo, mas de eternidade a eternidade. Por isso, quando você me vê evangelizando, você nunca me vê aqui dizendo, venha você que fuma, você que bebe, você que cheira. Você que se masturba, Isso. você que está perdido. Eu aprendi com Jesus que não são as coisas que vêm de fora que nos maculam, e sim aquelas que saem de dentro as que nos destroem. Então o Evangelho na minha boca nunca será de outra forma, e a cruz de Cristo em mim nunca terá outro sentido. Ele é aquele em quem tudo subsiste. Esse é o significado. Eu encontrei o sentido da minha existência. Amém. Amém. Por esse que explodiu em sentido. Quando se diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, é uma linguagem judaico-cristã antiga, primitiva, simbólica. Mas não é porque lá atrás, antes de qualquer criação, tivesse um cordeiro para ser morto. Não. É que para criar, Deus morre. Deus se explode em vida. Deus se desdeifica para criar. Sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se explodiu. Então o que Cristo fez na cruz é o que Cristo, antes da criação de todas as coisas, fez para criar tudo que existe. Todos os mundos e todas as dimensões. Então a cruz para mim é um acontecimento antes de qualquer Big Bang simbólico. É de onde emana tudo quanto a gente chama vida. Entendeu, meu filho? Que coisa linda.